Por acaso, em algum momento da tua história, enquanto você estava falando inglês, as palavras ou alguma palavra e expressão simplesmente sumiu da tua cabeça bem na hora que você precisava falar? E aí você ficou se sentindo a pessoa mais burra do mundo, porque você sabia aquela palavra, uma palavra que você sempre usa e ela simplesmente sumiu da sua cabeça e você ficou sem saber o que falar na hora. Pois é, isso acontece com frequência entre os falantes de inglês. É mais comum do que você imagina. E tem justificativas por trás disso e eu vou te contar isso hoje. Eu já passei por isso, fulaninho da esquina também já, e eu sei que é uma coisa que irrita, que deixa a gente angustiado e nos faz questionar sobre nós mesmos. Eu estudo inglês basicamente todos os dias, por que eu fui esquecer aquela palavra tão boba, tão comum e usada no meu dia a dia? E ali na hora da conversa o coração até palpita mais forte, você fica com vergonha, você começa a suar, você fica nervoso, você se sente estúpido, né? E depois que você fica sozinho, sem precisar falar inglês, você fica se perguntando: como é que eu fui esquecer aquela palavra ou aquela expressão? Que vergonha! E vamos direto ao ponto. Um dos motivos que faz você esquecer de palavras ou expressões em inglês no momento que você precisa utilizá-la é justamente pela privação de sono. Isso é engraçado, né, de pensar. Eu estava conversando isso com um aluno esses dias, em uma das aulas de inglês, e ele me relatou isso. Que teve um dia que ele estava trabalhando e ele precisou falar alguma coisa pro colega dele e ele simplesmente esqueceu uma palavra, simplesmente sumiu da cabeça dele. E ele ficou sem saber o que falar na hora e ele se sentiu muito mal. E aí, quando ele veio pra mim na aula, ele falou exatamente isso. Eu esqueci o que falar, eu não lembrava da palavra, eu me senti um tolo, assim, não sabia mesmo. E ele perguntou qual seria a razão daquilo, né? Por que que esquece a palavra se estuda todos os dias? E é uma palavra muito comum no dia a dia dele e ele esqueceu. E como eu acabei de dizer, privação de sono. Se você fica dias sem dormir, o seu cérebro começa a poupar energia. E aí ele vai usar a energia somente com as coisas vitais do teu dia a dia, da tua vida, para fazer você sobreviver. E com as coisas que não são extremamente vitais, como por exemplo, lembrar palavras em inglês, ele simplesmente vai descartar para não ficar usando energia extra, entendeu? Então não é como se aquela palavra literalmente tivesse sumido da sua cabeça, apagado da tua memória. Ela tá lá dentro do teu cérebro, da tua cachola, mas o sistema de busca que está lento. E na hora que você precisa usar aquela palavra, você simplesmente esquece, dá um branco. E isso só vai piorando ao longo do tempo, conforme você vai acumulando sono. E você não vai dormindo, e você não tem sono de qualidade, enfim. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais específico sobre isso, mas eu acho que é meio óbvio, né? Que para você ter um sono de qualidade, você tem que tomar cuidado com o que você faz antes, né, de você ir dormir. Então pesquisem como ter uma boa noite de sono. E além de todos esses cuidados, tem um negócio óbvio que você precisa ter pelo menos 7 horas de sono, ou então 6 horas assim, estourando pelo menos todos os dias, todas as noites. E aí, vamos dar um parênteses aqui, que foi inclusive uma coisa que eu falei com meu aluno, que dependendo da fase da nossa vida, a gente está focado mais em uma coisa e desfoca em outra. Isso faz com que, talvez hoje em dia, você realmente não consiga ter nem 6 horas de sono por noite. Por conta do teu trabalho, por conta da tua rotina, e o negócio, né, às vezes a demanda, principalmente se você mora em outro país, igual o meu aluno, a demanda do imigrante não é pouca. E muitas vezes a gente tem que dirigir de um lugar para o outro, e isso leva muito do nosso tempo também. E querendo ou não, a gente tem que chegar em casa, tem que fazer comida, tem que arrumar a casa, tem que fazer 1 trilhão de coisas, e só depois que a gente vai dormir, daqui a pouco o relógio tocou e um outro dia começou e volta tudo novamente. Enfim, então tem esse parênteses, essa questão de cada fase da nossa vida nos demanda uma coisa diferente. Então a gente não pode se cobrar exacerbadamente, achando que vai ser o fim do mundo se eu dormir poucas horas durante aquela fase. É o que aquela fase está te pedindo agora, mas que ela seja rápida, que isso seja uma exceção, que ela dure pouco. Mas a gente tem que ser paciente com nós mesmos para entender isso. Que cada fase demanda uma coisa diferente da gente. Nem tudo vai ser perfeito, nem tudo vai sair como os nossos planos. E o segundo motivo que faz você simplesmente esquecer das palavras, né, dar aquele branco na hora de precisar falar, é o nervosismo. Não sei se você sabe, tem uma área do teu cérebro responsável pela memória, e aí essa memória das palavras em inglês que você precisa usar, né, na hora de conversar. E quando você fica nervoso, meio que entra um robozinho aqui nessa área do teu cérebro que bloqueia a sua memória. Então, quanto mais nervoso você fica, mais esse robozinho vai bloquear a tua memória.
E você não vai lembrar das palavras e expressões de jeito nenhum. Muitas vezes a gente quer um inglês tão perfeito e a gente fica se cobrando tanto para ser perfeito na frente das pessoas, para falar um inglês sem erros, que a gente fica muito nervoso na hora de precisar falar. E até as coisas básicas que a gente sempre usa no dia a dia some da nossa mente justamente porque a gente tá nervoso. E isso meio que vira uma bola de neve, porque a gente fica nervoso ali na hora e o nervosismo só vai aumentando e a gente vai ficando cada vez mais nervoso, esquecendo cada vez mais palavras e nunca acaba. Até a pessoa sair ali da conversa e você ficar sozinho. Então, a dica aqui é: para de se cobrar ao extremo, a perfeição, porque se tornar bom em inglês leva tempo, não é da noite pro dia. É com muita prática, muito erro também, e eu digo isso por experiência própria. Mais de 10 anos estudando inglês, dando aulas de inglês todos os dias, e assim, leva tempo. Ser bom em alguma coisa leva tempo, principalmente em inglês, que é a nossa segunda língua. E o último motivo, e não menos importante, às vezes a questão não é a falta de privação de sono, e às vezes você nem tá nervoso na hora. Às vezes é falta de estudar mesmo, que é uma coisa comum, que acontece com a galera. Às vezes você pega um dia e quer estudar, assim, por 10 horas naquele dia, e depois você fica 7 dias sem estudar. Não adianta. Vocês precisam fazer revisões. Tem um método chamado revisão espaçada. Depois você procura melhor para entender como que faz isso. Mas isso ajuda muito, porque se você faz uma revisão espaçada, ou seja, constantemente você tem contato com aquele vocabulário, com as palavras que você quer, né, que você está aprendendo, você vai aprendendo, você vai memorizando e vai retendo informação e, consequentemente, fica difícil de esquecer, porque você sempre tem contato com aquilo. Enfim, então o vídeo basicamente era isso. Existem outros motivos? Existem, mas esses são os principais motivos que fazem com que essas palavras saiam da tua cabeça e você não saiba o que falar ali na hora. Eu já passei por isso. E um desses motivos que mais acontecem comigo é quando eu fico com privação de sono, que eu não durmo bem, e aí no outro dia eu tô assim, muito lenta mesmo. Inclusive eu já falo isso pro meu noivo, né? Pra quem não sabe, meu noivo é americano. E eu já, na hora que eu vou conversar com ele, eu falo: olha, eu não dormi bem essa noite, eu estou extremamente lenta, as palavras estão fugindo da minha cabeça. Isso porque eu dou aula de inglês todos os dias, tá? Então, assim, acontece comigo, é normal, é uma coisa normal, acontece, gente. Mas fica a dica aí pra vocês, por quê? Porque a informação ajuda a gente a evitar fazer algumas coisas, a melhorar em outras. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Raíssa Godoy. Deixe de me seguir no meu Instagram, por lá eu posto vídeos diários pra você destravar sua fala em inglês, melhorar o seu inglês. Hoje é maio de 2026 e em breve eu vou lançar o meu curso Destravando Sua Fala, que vai ser um curso justamente pra você destravar sua fala em inglês, né? Muitas vezes você tem bastante coisa na sua cabeça em inglês, você entende bastante, o problema é na hora de falar, você não fala, não fala de jeito nenhum. E aqui eu vou te dar todas as técnicas necessárias para você aprender a falar sozinho, praticando e realmente colocando em prática, sabe? Porque a gente não quer só reter o conhecimento, a gente quer colocar ele para fora. E esse curso não é somente para intermediários ou avançados, ele também é para gente que está começando do zero, porque um dos módulos que vai ter no curso é justamente os fundamentos do inglês, para que você que está começando do zero, você saiba o arroz com feijão que você precisa para evoluir no inglês, aprender a destravar, começar a falar, e também para quem já sabe um pouco, mas ainda precisa revisar os fundamentos, vai ter esse módulo dentro do curso, além de outros módulos também que eu vou divulgar em breve, tanto no meu Instagram quanto aqui no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo. E eu te vejo até o próximo vídeo. Um beijo!